Em Provérbios, no capítulo 18 e no verso 1, a Bíblia diz: o solitário busca o seu próprio interesse, se opõe à verdadeira sabedoria. Outras traduções mais antigas optaram pela expressão insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Né? Insurgir-se significa, na verdade, se rebelar, né? Significa se levantar contra. Bom, quando eu olho para essa declaração, me chama a atenção o fato de que Deus não nos criou para estarmos ou vivemos sozinhos, solitários. Aliás, logo no início da criação, podemos reconhecer que o homem tinha pleno, né, relacionamento, plena comunhão com Deus, estava suprido plenamente na perspectiva espiritual, mas o próprio Deus olha para o homem e diz: não é bom que o homem esteja só. E Deus decide lhe criar, né, a esposa. Aqui, Deus não está falando que o homem estar só seria um problema apenas na perspectiva de procriação. Se a gente olhar só para Gênesis, alguém poderia interpretar isso de forma equivocada. Mas lá Deus estava dizendo: não é bom que ele esteja sozinho. Agora, aqui o livro de Provérbios, quando fala do solitário, outra tradução, em vez de solitário, diz aquele que se isola, né? E eu também acho interessante a gente reconhecer essa declaração, aquele que se isola, porque, na verdade, a raiz dessa palavra traduzida solitário fala daquele que se separa, que divide, né? De alguma forma, é aquela pessoa que saiu do grupo, ela se separou, né? Ela dividiu. A Bíblia diz que ele está buscando só o seu próprio interesse. Eu gosto de uma frase, né, que eu ouvi do pastor Danilo Figueira, da comunidade Ribeirão Preto, um grande amigo. Ele diz que essa atitude de isolamento, ela é rebelde, burra e egoísta. Né? Rebelde porque insurge-se, e não apenas contra uma coisa qualquer, mas contra a verdadeira sabedoria que é de Deus. Né? Ele diz burra ou estúpida porque a Bíblia diz: se a pessoa insurge contra a sabedoria, então inteligente era estar em harmonia com ela, levantar-se contra ela é estupidez. Mas também egoísta, porque a Bíblia diz: busca só o seu próprio interesse. Quando a gente olha para as Escrituras, ela fala mais sobre relacionamentos do que nós imaginamos. Por exemplo, dos 10 mandamentos, 4 falam do relacionamento do homem com Deus e os outros 6 falam do relacionamento do homem com os homens. Né? Quando nós olhamos, por exemplo, para o que Jesus ensinou em Lucas 15:4, que ele fala da ovelha perdida e aquelas outras 99, eu não sei você, mas muitas vezes eu me questionei: mas espera aí, o pastor vai atrás daquela ovelha perdida e deixa as 99 sem cuidado, ainda que temporariamente, né? Mas o curioso é que aquela que está sozinha não tem ninguém. As 99 pode ficar um pouco sem, né, o pastor, porque tem umas às outras e estão no lugar certo. Né? Há várias perspectivas que nós podemos avaliar na Bíblia, né, para apresentar aqui o poder e a importância dos relacionamentos. Mas eu quero destacar muito mais o conceito do poder, porque eu quero falar do impacto, do resultado que ele tem. Né? Quando às vezes a gente fala da importância, parece só: olha, ele é atrativo por conta disso, ele seria o ideal. Mas eu quero honestamente dizer o que relacionamentos saudáveis, de acordo com a palavra de Deus, poderão produzir, e evidentemente com isso o entendimento do que a falta deles estará nos roubando. Eu acho que o primeiro aspecto que nós precisamos destacar é o que eu vou chamar do fluir da vida de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 15, Nosso Senhor nos propõe uma alegoria, e eu quero ler do verso 1 ao 6, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Né? Vamos considerar algumas verdades a partir da declaração de Jesus. Quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, ele está dizendo que nós estamos conectados a ele.
nós somos uma extensão dele. Assim como a Bíblia, né, apresenta a ideia de que Jesus é o cabeça e nós somos o seu corpo, o seu complemento. Agora, o curioso é que quando você olha para a videira, você percebe que a vida que vem lá da raiz, ela tem a capacidade de buscar os nutrientes, a seiva que flui, é que vai passando por todos os ramos. E nós precisamos entender que não só temos vida porque estamos conectados com ele, e a conexão, ligação e relacionamento com ele produz vida em nós, mas nós precisamos entender que os ramos nascem uns dos outros. Cada ramo está conectado ao outro ramo. Não são todos os ramos de uma videira que estão conectados diretamente ao caule principal e à raiz, né? E algo que eu tenho entendido pela palavra de Deus é que a vida de Deus, ela flui por meio dos ramos, ou seja, dos relacionamentos, né? E podemos dar vários exemplos bíblicos. Um deles, né, é que a própria presença de Jesus é experimentada quando nós nos reunimos. E foi o próprio Cristo que fez essa afirmação. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nos versículos 19 e 20, ele diz: em verdade também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Né? Então, olha o que Jesus está dizendo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Ele não está dizendo que porque ele está lá, acabamos usando o seu nome. Né? Ele diz que quando nós nos reunimos, usamos o nome do Senhor, mas nos aproximamos intencionalmente para juntos buscarmos o Senhor, sua presença se manifesta. E nós podemos experimentar, de fato, a presença de Jesus nesse ambiente de reunião, de contato, de relacionamentos. Em Atos, no capítulo 4, nós vemos que os apóstolos haviam sido presos, né? As autoridades estão tentando inibi-los, impedi-los de pregar o evangelho. E a Bíblia diz o seguinte, Atos capítulo 4, versos 23 e 24. Uma vez soltos, estão logo saindo da prisão, a Bíblia diz, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, quem? Os irmãos para quem eles contaram? Unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, e aí nós teremos de forma detalhada como foi a oração. Né? Curioso é que os apóstolos saindo da cadeia, eles não vão apenas buscar a Deus, mas eles foram procurar os irmãos para fazer isso juntos, né? E quando eles se unem e oram juntos, mesmo capítulo 4, nos diz no verso 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Né? Evidentemente, nós reconhecemos esse fluir da vida de Deus. Agora, quando olhamos para o profeta Elias, e a Bíblia nos mostra que Elias entra num estado de profundo desânimo, a palavra de Deus também nos mostra, né, algo a respeito dessa atitude dele. Né? Em Romanos capítulo 11, verso 2, Paulo diz, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias? Como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Né? Basicamente, Deus estava dizendo para ele, olha, você não está sozinho. Deus diz, eu tenho outros 7.000 que não se curvaram. Paulo vai usar esse exemplo, essa alegoria, escrevendo aos Romanos, para dizer que Deus também tem um remanescente. Mesmo que a grande maioria dos israelitas não tinham se dobrado, se convertido a Cristo, ele diz, há um remanescente segundo a eleição da graça. Mas a pergunta é, por que Elias não sabia dos outros 7.000? Né? Não era obrigado, né, ou não teria capacidade de conhecer todos os 7.000, mas por que não sabia de mais ninguém? Por que é que ele achava que ele era o único que tinha ficado? Né? A verdade é que ele mesmo entrou em isolamento.
né? Por várias razões, nós podemos ali avaliar muita coisa do que aconteceu, mas ele se separa. Quando ele foge de Jezabel e vai para o deserto, a Bíblia diz que ele inclusive deixou o seu moço, ele não queria companhia. Todo aquele caminho do deserto até a caverna, quando ele entra naquele profundo estado de desânimo, o que nós vemos por trás é também uma atitude de isolamento. E isso muitas vezes está nos privando de viver o que Deus tem de melhor, porque não é apenas aquela questão, né, de você dizer, entre outros, há encorajamento. Eu creio em algo mais, ao fluir da vida divina, né? Eu lembro que quando era ainda criança, minha mãe dizia, filho, se uma brasa for tirada de perto do fogo das outras, ela esfria, né? Basicamente, ela está dizendo, nós não podemos viver sem congregar e relacionar com outros que estão acesos em Deus. Agora, nós também podemos reconhecer que se o fluir da vida de Deus se dá também, né, por meio dos relacionamentos, há momentos, né, onde nós precisamos reconhecer, né, que o fluir dessa seiva que vai da videira para os ramos, ela pode ser obstruída, né? Por exemplo, quando nós olhamos para a ceia do Senhor, ela também é chamada na Bíblia de comunhão, né? O apóstolo Paulo escreve em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, né, ele fala a respeito da comunhão, né? Por exemplo, no verso 16, ele diz, não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, né? O que a gente chama de ceia, né? Alguns outros grupos religiosos chamam de comunhão por causa dessa expressão. Mas a pergunta é só comunhão com Jesus? É só comunhão com o sangue e o corpo de Jesus? Que no verso 17, o seguinte, ele diz, por quê? E por quê? Uma conjunção explicativa, uma palavra de ligação. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, né? Ou seja, ele estava dizendo que a mesma ceia de comunhão, na qual nós temos comunhão com o Senhor Jesus, deveria ser um ambiente de comunhão com os irmãos. Mas o que é que ele vai precisar corrigir nessa epístola aos Coríntios? Quando chega no verso 17 do capítulo seguinte, 11, ele diz, mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Então ele diz no 20, quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente sua própria ceia. Enquanto um fica com fome, outro fica embriagado, né? Ele está dizendo, não dá para chamar isso de ceia do Senhor, porque se você está pensando só em você, em detrimento dos outros, ele diz, é sua própria ceia. Ele chega ao ponto de dizer, né, que um não esperava pelo outro, comia antes para garantir, havia pessoas que não tinham recursos, não teriam o que comer, e outros extrapolaram. 22, será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus, envergonham os que nada têm, né? Que posso dizer a vocês, devo elogiá-los? Ele diz, nisso certamente não posso elogiá-los, né? O apóstolo claramente estava denunciando um comportamento, né, que simplesmente expunha a falta de compreensão clara e prática de vida cristã que eles deviam ter sobre relacionamentos, né? E quando nós começamos a ter problemas relacionais, nós também podemos obstruir a seiva e ter o problema com o próprio Senhor. Então, ele diz, não é mais a ceia do Senhor, é só a própria ceia, porque para ter comunhão com ele, você tem que ter comunhão com os irmãos. E se você está agindo de modo a não ter comunhão com os irmãos, você vai atrapalhar a sua comunhão com ele. A mesma lógica se sustenta em outras afirmações bíblicas, né? Por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 8, o apóstolo Paulo orienta que os homens, pois, orem em todo lugar, levantando mãos santas. Então ele não apenas fala de mãos levantadas na oração, mas ele vai usar a definição de mãos santas. Agora, qual é, de forma prática, o conceito da definição de mãos santas? Depois de dizer, levantando mãos santas, ele diz, sem ira e nem contenda. Ele vai falar de pecados de relacionamento. Ou seja, ele está dizendo, se você vai orar, levantar suas mãos a Deus, está esperando ser ouvido,
é importante que você entenda que não pode ter desconexão relacional. A mesma verdade é abordada pelo apóstolo Pedro. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, no verso 7, ele diz: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Né? Então, o apóstolo Pedro está dizendo: maridão, honre a sua esposa, não é apenas para ter uma qualidade de vida melhor debaixo do teto, né? Ter harmonia, paz, não ter problemas relacionais. Ele diz: se você não respeitar isso, seu problema será maior do que um problema na horizontal. Seu problema estará, né, sendo experimentado também na vertical. As orações serão interrompidas, porque onde há desconexão relacional no nível horizontal, nós percebemos que, inevitavelmente, a consequência é que há desconexão relacional também na vertical, e aí nós estamos falando para com Deus. É aí que nós precisamos entender o quão sério é o assunto do perdão. Porque a Bíblia nos mostra que a falta de perdão nos desconecta dos irmãos e também de Deus. Né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Nosso Senhor nos ensina um modelo de oração e ele diz, né, que nessa oração nós devemos fazer a seguinte declaração diante de Deus. Mateus 6,12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como, semelhantemente, da mesma maneira como nós também perdoamos aos nossos devedores. Né? Se nós clamamos que Deus nos perdoe do jeito que a gente perdoa os outros e não perdoamos os outros, como seremos tratados? Né? E Jesus, ele, na sequência, ele explica por que é que nos ensinou assim. No verso 14 e 15 ele diz: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Ou seja, quando nós desconectamos de outros, ainda que alegando que ele ofendeu, que fez algo, mas nos recusamos perdoar, não queremos avançar para o lugar da reconciliação, a Bíblia diz: nós vamos perder a conexão com Deus. Né? Por quê? Porque a vida de Deus flui por meio dos relacionamentos e há muita gente que está obstruindo o fluir dessa vida. Mateus, no capítulo 5, né, no verso 23, Jesus diz: portanto, se você estiver trazendo sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, não está nem falando de você contra o seu irmão, deixe diante do altar sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, então volte e faça a sua oferta. Ele diz: você está trazendo oferta porque quer adorar a Deus, quer estar conectado com Ele. Mas se você está desconectado do seu irmão, você vai perder a oferta, porque você vai se manter desconectado de Deus. Então ele diz: é melhor voltar, resolver primeiro com seu irmão, depois você entrega aquilo que você entende, né, ser tão importante entregar a Deus. Ele não estava falando de simplesmente não ofertar, mas ele está falando de uma ordem. Resolva a desconexão na horizontal, porque não adianta você fazer outras coisas acreditando que substitui a falta de resolução daquela desconexão. Né? Nessa perspectiva, eu acredito que isso também nos ajuda a entender, né, um outro assunto, né, que diz respeito ao fato de que, se vivemos em comunidade, né, não podemos simplesmente parar para pensar que tudo aquilo que nós provamos no dia a dia da igreja diga respeito somente às nossas atitudes. Quando convivemos com os outros, né, inevitavelmente, nós precisamos pensar na coletividade e em questões que afetam a coletividade. Né? É por isso que a palavra de Deus fala a respeito de um princípio que abordamos no episódio número 46, a disciplina na igreja. Porque ela precisa acontecer, né? Porque muitas vezes alguém se torna problema para os demais, né? E ainda que os demais estejam dispostos a viver de forma correta, até mesmo perdoando, há ocasiões onde aquela pessoa que não quer se ajustar, ela precisa ser tirada para não atrapalhar o restante dos ramos, porque alguns ramos são cortados. Eu iniciei usando o texto de João capítulo 15, que diz que o ramo que dá fruto vai podar, para dar mais fruto ainda. Mas o que não dá fruto, corta. Por que é que corta?
né? Porque ele não está cooperando com o interesse de toda a árvore, não cumpre o propósito e ainda rouba energia dos demais. Então, para que não atrapalhe a produtividade dos demais, aquele ramo precisa ser cortado, né? Essa é a perspectiva que nós precisamos ter, né, em mente quando falamos de problemas na comunidade que precisam ser resolvidos. E é por isso que a Bíblia nos traz várias exortações a respeito de evitar pessoas, né? Não é simplesmente não andar com amor, não é simplesmente não querer perdoar, mas há pessoas que não querem consertar, elas querem andar de maneira errada e elas vão ter que ser evitadas quando isso acontece. Romanos capítulo 16, né, verso 17 diz: irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. O verso seguinte diz: porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas enganam o coração das pessoas simples. Então, a ênfase, né, é dada de maneira muito clara. Afastem-se dessas pessoas. Não é o único texto orientando esse tipo de atitude e comportamento, né? O apóstolo Paulo vai falar a mesma coisa na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, nos versos 14 e 15. Segundo aos Tessalonicenses 3, 14 e 15, diz assim: caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por essa carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Verso 15 diz: contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão, né? Aqui ele não está falando de alguém que chegou ao ponto de ser excluído da comunidade dos santos, mas ele diz: o trato, né, precisa ser claro, de choque, né, e vocês não vão se associar. Se ele ficar envergonhado, se houver arrependimento, né, como disse Jesus, se o seu irmão pecar, repreende. Se ele se arrepender, ganhou o seu irmão. O propósito da repreensão não é matar, é recuperar, é resgatar a pessoa. Mas ele diz: se ele não ouvir a repreensão, volta com testemunhas. Se você com testemunho lhe ouvir, ganhou o seu irmão, porque o propósito continua sendo ser recuperar. Ele diz: se não ouvir nem com testemunhas, leva para a igreja. Se no terceiro nível ele ouvir a exortação de toda a igreja, de toda a comunidade, dizendo: nós não podemos concordar com isso, vocês ganharam o seu irmão. Agora ele diz: se não, depois de todo esse protocolo e processos progressivos, considera gentio publicano, desliga do convívio, né? Nós precisamos entender que isso também é parte da doutrina, inclusive, como eu disse, já dedicamos uma aula inteira a isso, mas qual é a lógica, qual é o porquê, né, desse tipo de ordenança bíblica, de determinação? Porque é um princípio, né? A vida, né, da videira, a seiva da videira que corre pelos ramos, quando nós temos esse tipo de ramo, ela acaba sendo bloqueada, atrapalhada e o problema tem que ser resolvido. Na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 3 e no verso 10, ele diz: evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada, né? Então você vai lutar pelo melhor dela, sim, mas você já admoestou uma, duas vezes, ela não muda, ela quer manter esse patrão, então você simplesmente evita a pessoa. Por quê? Ela não se permite ser influenciada por você, ser mudada pelo ensino e a correção de alguém que está vivendo o evangelho, e ela vai começar a sabotar, sugar você e trazer problemas, né, para você. A mesma Bíblia também, ela fala a respeito até mesmo não comermos com determinadas pessoas, né? O que é que está por trás dessa orientação bíblica, né? Evidentemente não é a comida, mas é o que sentar à mesa significa, né? É a comunhão, é o relacionamento, né? Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, de 9 a 11, ele diz: na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros, né? Associar aqui, ele está falando de se juntar, de se unir. 10. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo, né? Paulo está dizendo: gente, se não puder relacionar com pecador nenhum, além da gente não ser sal e luz, nós vamos ter que desaparecer. Mas no 11 ele deixa claro: mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão,
for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Né? É a segunda vez que Paulo está falando isso no mesmo capítulo 5. Ele começa falando de um imoral e agora ele abre de uma maneira geral e diz: não se associe com alguém que, dizendo-se irmão, tem um comportamento contraditório, né? Seja devasso, avarente, idólatra, maldizente, bêbado, ladrão. Não comam com essa pessoa. Né? Agora, repito, o problema não está na comida, está no relacionamento. Né? Quando não existe mais uma disposição da pessoa ser influenciada, de alguma forma, né, ela é que pode influenciar. Então, o problema nunca é a comida em si, mas o dano aos relacionamentos. Né? Então, a Bíblia nos mostra em Atos 15, 29, que nós fomos proibidos de comer aquilo que é oferecido aos ídolos. Mas, depois, nós vemos uma explicação do apóstolo Paulo em Romanos 14, que a razão da proibição de não comer aquilo que foi oferecido aos ídolos não é nem necessariamente a comida em si, né? Mas a preocupação de Paulo tem a ver com os relacionamentos. Em Romanos 14, por exemplo, ele diz do verso 13 até o 15, portanto, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. Se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. E depois no 16 ele diz, não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Né? O apóstolo está dizendo, eu sei. Ele diz, eu estou seguro no Senhor, que nenhuma coisa é de fato impura. Ele diz, o problema não é o alimento. Ah, mas foi consagrado a ídolos. Ele está dizendo, não é pelo alimento. Isso tem a ver com as outras pessoas que vêm comendo e como isso pode afetá-las. Né? Isso também é abordado pelo próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 8. Né? Ele vai dizer no verso 4, quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existem alguns são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Mas ele vai dizer no verso 7, continuando, entretanto, nem todos têm esse conhecimento de que é um só Deus. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida, verso 8, que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comemos, e nada ganharemos se comermos. Mas ele vai dizer no verso 9, mas tenha cuidado, para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém chegar a você, verso 10, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas aos ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, pede-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Paulo não está dizendo, né, de que a comida em si seja impura. Ele, obviamente, dá a entender que eu poderia santificar aquela oração, ele fazer o mesmo, mas ele diz, você vai afetar um outro irmão do relacionamento que não se come sozinho. E se ele vê, né, você comendo, isso vai afetá-lo. Então, por amor ao relacionamento, para preservar o fluir da seiva, para que ela não seja obstruída, entendendo quais são os ramos que devem ser cortados e por que é que isso nos é apresentado. Então, a aplicação da disciplina para a igreja para proteger os demais. Em 1 Timóteo 5,20 diz, aquele que vive deliberadamente no pecado, repreende-o na presença de todos, para que nos demais haja temor. Até quando alguém é tocado pela disciplina e não se arrepende, uma lição está sendo dada para preservar o todo.
Isso não significa desistir das pessoas, mas nos mostra, né, o quão forte é a comunhão. Por que o pecado de Acã afeta todo Israel? Né? Por que Deus fala com aquelas igrejas do Apocalipse, né, que o corpo, a coletividade está sendo afetada? Porque é isso que se dá no ambiente de relacionamento. Então, nós precisamos entender o poder, tanto positivo quanto negativo, corresponder com a orientação de Deus, fluindo da melhor forma, né, para que assim ele seja exaltado, para que nós não tenhamos problemas e a seiva não seja obstruída.